Já estamos de volta. O programa hoje é dedicado a quem gosta ou quem é curioso na questão dos pássaros, que é um tema que poucas vezes a gente observa, né, que as pessoas conversam, né? Como eu disse lá atrás, haviam competições, havia um mercado de aves. E como você disse, né, hoje não. Hoje o pássaro é propriedade da natureza. Sim. Eu não posso ir lá e tentar capturá-lo ou tentar mudar, enfim, isso não é mais possível. Não. Apesar de que você falando existia um mercado, hoje o mercado é o mercado do turismo de observação de aves. Certo. Então, a gente sabe que aqui na nossa região as pessoas vêm de fora, né? Você falou numa outra ocasião sobre a araponga, né? Outra ave que é bem emblemática aqui é a araquã, né? Certo. É a araquã que vocaliza bastante. Bem comum aqui. Bem comum no centro da cidade, né? Para curiosidade aí de quem está nos assistindo, a espécie de araquã que nós temos aqui, ela só existe no sul do Brasil. Ah, é? E no norte da Argentina. Então a gente tem relatos de estrangeiros que vieram para cá para observar essa ave. Curiosidade. Opa, eu quero ter contato visual, Isso. bater a foto, ver onde é que está o habitat da ave. Isso, o observador faz essa busca, né? Ele quer conhecer, né? Então, a gente também, né? Tem muito esse anseio de ir para outras regiões, conhecer outras aves de outros habitats. O Brasil é muito rico, né? O Brasil é muito rico. Então, é um dos países que tem uma das maiores diversidades em pássaros. É o segundo do mundo? Isso perde para a Colômbia. Só perde para a Colômbia. Esse número, acabam descobrindo novas espécies, há uma certa variação, mas no momento o Brasil está em segundo lugar. 1920 espécies. Se nós, por exemplo, né, um observador, né, que começou a querer se entusiasmar com isto, né, que seria muito legal, foi lá e descobre, né, uma nova espécie. Ele pode dar o nome que ele quer para a espécie? Existe um... Porque nem flor é assim, né? Tu desenvolve uma flor nova, você dá um nome. É um sistema parecido. Existe um protocolo para você fazer uma descrição de uma nova espécie. É possível isso acontecer? É possível. A gente teve uma espécie que chama-se bicudinho do brejo, que ocorre até aqui na cidade, que foi descrita em 95. Não faz tanto tempo assim. É claro que animais maiores, por exemplo, como um primata, um macaco, não estou falando só de aves. É mais difícil você achar uma que nunca foi observada. Por exemplo, um inseto que é muito pequeno, é mais fácil você achar um novo inseto. Sim. Né? Porque mas mesmo pássaros ainda há possibilidade, podem ser descobertos. Isso acontece, uma coisa que tem acontecido com mais frequência é às vezes separar uma espécie que ocorre desde lá do norte do Brasil até o sul, ela se dividir em duas espécies, por isso ela começar a ser tão diferente que ela chega a ser uma nova espécie. Então, ela deixa de ser única para todo o Brasil e agora a gente tem o tal lá do norte e tem o do sul. Isso é um pouco mais frequente, mas é possível você encontrar uma nova espécie, é possível. É difícil, não é fácil, claro, mas não é impossível. E aí eu não vou usar. Vai participar do nome, certamente, se encontrar. Não vou colocar o nome caçador, mas é o investigador, né? Porque ele não é apenas para observar, ele já tem aquele... pesquisador. Pesquisador, melhor a palavra. Agora, você falava de que as espécies são postadas, né? Para as pessoas poderem identificá-las. Sim. E ali está um lugar, olha, essa árvore tem ali. E é uma ave rara. E como a gente sabe que aves raras têm valor de mercado, você não pode abrir uma porta para literalmente lá o cara que vai lá e captura o pássaro? Esse é um receio legítimo, assim. A gente, logicamente, um dos objetivos do nosso clube é incentivar a proteção do meio ambiente, né? Mas a pessoa que vive dessa prática, que infelizmente, né, o tráfico de animais está entre as atividades ilegais mais lucrativas do mundo, depois de drogas e armas. É mesmo? Vem o tráfico de animais. Sim, muito forte. É muito forte. Infelizmente é muito forte. Vocês estão me falando coisas aqui que me surpreendem. É muito forte. Infelizmente o Brasil é alvo, não só por causa das aves, mas enfim, répteis e mamíferos e por aí vai, né? Geralmente a pessoa que está dedicada a essa atividade, ela é um grande conhecedor também da natureza. Sim. Né?
infelizmente, para uma prática que não é boa. Então, assim, apesar da gente ter esse receio, essas pessoas provavelmente já sabem disso, né? Já sabem onde estão essas aves e tudo mais. Então não é a observação de pássaros que vai revelar Não. um novo mercado. Não, a gente para ser entende até o explorado. contrário, Exatamente, né? eu ia falar isso. Ah, desculpa. Por favor, fala. A gente entende o contrário, porque essa prática ela existe, ela diminuiu, como você falou, a gente entende que diminuiu, né? A gente vê que as pessoas têm feito um reconhecimento da biodiversidade brasileira, tanto que o COA é um resultado disso, né? As pessoas procuram a gente porque acham bonito. Quem não gosta de ver um guará voando, é uma cena belíssima, né? Então eu acho que isso vem acontecendo. Mas a gente entende que quanto mais as pessoas participarem disso, reconhecerem a importância disso, mais blindado ficará blindado. a No natureza. mundo inteiro é assim, né? Se ninguém vem aqui observar pássaros no Caieira, os caras vão vir aqui facilmente pegar. Agora, se tiver gente aqui observando, eles já... Opa, mas ali tem gente ali, pô, o cara vai me denunciar. Então, a gente entende que quanto mais pessoas participarem, não só da observação das aves, né? Mas todo o reconhecimento da natureza é um papel muito importante para Eu vou proteger. aproveitar você aqui para falar do guará especificamente, que quem conhece, quem já viu uma imagem, é maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Conta um pouco da história do guará. Ele ficou uma época quase extinto, voltou, por que ela tem essa cor? É uma história longa, tem que resumir bastante. Mas assim, a gente tem relatos, desde o descobrimento do Brasil, da presença do guará no litoral brasileiro. Em todo o Brasil? Toda a costa do Brasil. É concentrado principalmente no norte, mas também no sul. Mas vamos chamar de toda a costa. Como é que a gente sabe disso? Porque era muito comum na época os viajantes fazerem um relato do que observavam nas viagens. Tudo, de todo tipo de informação, flora, fauna, rocha, geológico, água. Então isso fazia parte da rotina deles. Então a gente sabe, a gente tem esses relatos, felizmente, que o guará ocorria em toda a costa sul-sudeste do Brasil. Na verdade, acompanhando a distribuição do manguezal, porque ele é uma espécie que tem uma relação muito íntima com o manguezal, né? Sim. Então a gente sabe que eles existiam desde muito tempo e a gente sabe que eles ficaram um bom tempo ausente. Que é a partir... E era a parte recente mais, não é? Isso, próximo da década de 80 ali, e a gente viu que esses bichos desapareceram. Um pouco antes, desculpa, eles voltaram a aparecer mais próximo da década de 80. A partir de 60, 70, eles sumiram, tá? E a gente relaciona esse sumiço com a expansão urbana, né? O Brasil teve um desenvolvimento muito forte no litoral. E o manguezal é a porta de entrada do mar, né? Ele está ali muito próximo do mar. Então, grandes áreas de manguezal no Brasil foram destruídas, né? Sem dúvida. Para criar acessos, para criar portos, para criar cidades, várias cidades. Então, isso ocasionou, não é só isso, mas foi uma soma de fatores, né? Essa foi uma das importantes. Das importantes. Ocasionou com um sumiço da espécie em toda a região sul aqui. No norte do Brasil, ela não sumiu, ela reduziu, mas se manteve. Aqui sumiu, desapareceu por muitos anos. E felizmente a gente teve um processo que a gente chama de repovoamento, que iniciou a partir da década de 80, no litoral de São Paulo, onde alguns indivíduos foram observados lá. A gente não tem uma precisão de onde vieram esses indivíduos. Certo. Mas estava lá, começou a ressurgir por São Paulo. Começou a ressurgir no litoral de Santos, especificamente, tem uma região de manguezal ali. Eles começaram a reproduzir, e com a reprodução a população aumentou. E com o passar do tempo, isso demorou 10, 15 anos, esses bichos foram descendo mais ao sul, local que historicamente a gente já sabia, pelos relatos que eles ocupavam. Então, a partir de 2011, a gente começou a registrar mais especificamente aqui. Na Babitonga. Então, assim, foi mais ou menos lá 2000 no Paraná, ou melhor, 2000 no sul de São Paulo, 2002 no norte do Paraná, 2005 no sul do Paraná, 2011, 2010, norte de Santa Catarina, e hoje a gente já tem registro, não sei se é de conhecimento, até Florianópolis eles já foram, né? Foram lá, deram uma visitada lá e voltaram. Então foi uma história longa que eu resumi aqui. Depois vou completar essa história do guará, mas quando você falou em litoral de São Paulo, uma das empresas responsáveis por uma reserva, essa área aqui ninguém mexe, essa área vai ser para a repovoação do guará. É a Caesar aqui de Joinville. Vocês sabiam disso? Ah, que legal. Não. Caesar, que é uma empresa extraordinária, né, de fixadores. Antes a gente conhecia como Parafuso Schneider, né, mas hoje é um grupo, a Caesar, muito forte. E a diretoria, os proprietários, têm uma relação muito bacana com a natureza. Mas além de você ter, né, esses observadores, sejam eles
pessoas simples, né, que passam a mão no celular, ou mesmo vão apenas, como vocês disseram, curtir na natureza, mas tem os observatórios, que já é uma coisa diferenciada. O que são os observatórios? Você pode categorizar isso como áreas preparadas para a observação de aves, onde existe uma grande concentração de espécies e um ambiente propício, né? A gente está num local aqui muito propício, né? Um parque, uma área protegida, Que né? poucas pessoas conhecem, Que é o aliás. Caieiras, que tem mais de 20 anos já, né? E é um parque municipal. A gente vai mostrar um pouquinho depois aqui. Eu acho que a gente tem várias unidades de conservação no município. É importante o morador de Joinville procurar isso, ter essas informações no site da prefeitura. E o Caieira é um deles, que dá fundos aqui para a Lagoa do Saguaçu. Mas quando eu me refiro a essa questão dos observatórios, é que são pontos específicos que os turistas vêm, se estabelecem ali, né, para partir daquele local entenderem a natureza no entorno. Então, isso gera dinheiro. Gera dinheiro, gera turismo, né? E certamente o Caieira é um dos pontos aqui em Joinville. Para a observação do guará, inclusive, né? Que foi tema do nosso papo agora há pouco. E lá no Espinheiros é outro ponto muito importante também para a observação do guará, né? Tem aquela pontezinha lá, que é um local de acesso ali ao... Que é o que muda de ilha, né? Que muda de ilha, exatamente. Mas a gente tem outras áreas em Joinville, né? A Estrada da Serrinha é um local bastante propício, que fica lá na região do Piraí. A própria região do Piraí como um todo, Duas Mamas, Rio do Júlio, são locais que, inclusive, nessas plataformas de identificação, como o Wikiaves, geralmente elas estão documentadas, né? Como local de observação daquela ave. Eu me lembro que há muitos anos atrás, em Itapuá, eles fizeram um observatório, uma casa de vidro, não é? E ali, por ser de vidro, evidentemente, a pessoa estava abrigada, porque é para observar pássaros em condições diferentes. Mas também dali você saía para observar os pássaros à noite. Sim. Né? Então tem espécies que são diurnas, mas tem outras que são noturnas, mais difíceis de encontrar. Isso é muito legal, porque veja só a diversidade que a gente tem. Então, assim, se a gente for pensar em querer o quanto é interessante você observar uma nova espécie, veja o leque que nós temos. Nós temos um grande número de espécies durante o dia e tem um grande número de espécies à noite. Então, eu acho que, inclusive, é um dos objetivos do COA que a gente tenha mais estruturas como essa. A gente vê que a cidade tem um potencial, os números estão aí, é um número bastante significativo a nível nacional. A gente tem exemplares belíssimos, não temos dúvidas, né? Que muitas pessoas já vêm para cá. Então, essas estruturas a gente acha que a gente pode ampliar muito na cidade e trazer mais pessoas ainda. Tem aquele que pode ir sozinho, né? A mulher, né? Uma jovem, um jovem, enfim, ou o mais velho, como é o meu caso, que vão apenas para curtir aquele momento. Outros vão para fotografar, para registrar. E as pessoas, muitas vezes, seria a terceira categoria, que são aqueles que viajam, já estão num outro padrão. Mas vocês têm câmeras fotográficas, né? Essa é a tua. Pega lá a tua. A minha tá com paração. Acho que tô na frente. Então não precisa ter esse material para observar aves, para fotografar aves. Não, isso aqui, né? Eu acho que tem que ser muito aberto nesse sentido. Eu acho que as pessoas, tudo uma questão de condição das pessoas. Eu acho que não vai limitar, por exemplo, o nosso clube não restringe de maneira nenhuma a pessoa poder participar porque tem equipamento. Não é essa a ideia, né? Pode ser um celular. Pode ser um celular ou um binóculo, ou nada, tá? A gente já teve no começo pessoas que vão simplesmente caminhar com a gente e observam a olho nu. E muitas vezes esse é o despertar, entendeu? O nosso despertar, a gente vê, as pessoas que começaram com a gente, normalmente o despertar é ver a riqueza. Porque você vê ali que, você está aqui numa área mais urbanizada, você tem bem-te-vi, quero, né? Mas quando você vai para uma área mais vegetada, você vê que o número ele é muito grande. Mas aí tu falou uma coisa importante, né? E aí eu vou também te perguntar. Portanto, vocês têm
momentos em que vocês fazem jornadas, né? Que vocês Sim. vão em determinado local e Sim. aí as pessoas caminham juntos. Então, de novo, um ajuda o outro. Então. eu não conheço nada, onde é que eu vou para descobrir coisas novas, de Sim. repente entra lá no clube Uhum. e faz o quê? Fazem o que a gente chama de saídas, né? Vamos fazer uma saída, geralmente final de semana, né? Logicamente, porque tirando o nosso amigo aqui que tem a sorte de ter isso como atividade profissional, a grande parte é... Pode baixar a tua câmera ali, senão ninguém nos enxerga. A grande parte Olha o é tamanho da câmera. É um observador amador, né? Então a gente faz as saídas e aí tem níveis de experiências diferentes. Tem pessoas que conhecem melhor uma área do que a outra, né? Ou viu uma espécie em um determinado local e vai lá e orienta. Então isso é muito comum, né? A gente... Vocês são guias, para quem não conhece guias, nada. apesar de que já temos na própria cidade guias profissionais. Ah, também tem Sim, isso? que recebem pessoas que vêm para Joinville para observar. Olha, Aqui em Joinville, até a gente não citou em nenhum momento, aqui próximo, inclusive, a gente tem uma área que se chama Eti-Jerivatuba, que é a Estação de Tratamento de Efluentes, né? certo. Que é uma área que virou um espetáculo em termos de observação de aves, né? É uma área que se regenerou, né? Funcionava, hoje está desativada. E ela se regenerou e é uma região que aí o Grosso vai conseguir falar melhor, com quantidade de espécies impressionante, inclusive espécies que só foram registradas lá e em nenhum outro lugar do Brasil continental. Né? Olha que maravilha. Então, aqui do nosso lado. aqui do nosso lado. Então, você com o clube, você pode fazer essas saídas em grupo, que é sempre muito divertido, porque a gente acaba desfrutando do conhecimento dos colegas, né? Mas é uma atividade que você pode fazer sem ter uma grande infraestrutura, sem depender de um grande número de pessoas. E eu acho que até é importante citar, assim, a gente tem a experiência de visitar outros locais. O brasileiro gosta muito de fotografar a ave, né, de fazer o registro fotográfico, e realmente é muito divertido. A gente vê estrangeiros vindo para cá que eles vêm sem equipamento fotográfico. Só para registrar na sua memória. Só para ver, pega a cadernetinha e eu vi Araquã, escutei o som, é um som estridente, Que coisa, contínuo. Então é pelo prazer daquela observação. Daquele momento. O registro é só na memória. Legal, muito legal. Olha, a gente volta, continuando nessa boa conversa, porque Joinville já tem a sua orquídea, que é a Lélia purpuratum, né, como a flor símbolo da cidade, mas agora nós teremos uma ave símbolo da cidade. Esse assunto, daqui a pouquinho, toma um café, uma água, mas continua aqui conosco.